Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre a preservação da história do Judiciário Mineiro. Conheça o trabalho minucioso realizado pela equipe que mantém os ambientes do Palácio da Justiça em Belo Horizonte nos trinques. Saiba quais são as diferenças entre o casamento civil e a união estável. Serviço público feito em casa, sim. O trabalho remoto ganha espaço no TJ de Minas. Demora para marcar uma consulta médica? Fique de olho. Os planos de saúde são obrigados a garantir a assistência adequada aos segurados. Não é apenas burocracia. Entenda para que serve o reconhecimento de firma. E mais, o quadro ABC do Judiciário explica termos jurídicos para você conhecer seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Formalizar o relacionamento é uma das decisões mais importantes na vida de um casal. Por isso, os futuros cônjuges precisam pensar bem sobre qual tipo de regime vão optar, o casamento civil ou a união estável. A escolha pode ter implicações legais. A repórter Silvana Monteiro explica a diferença entre os dois tipos de matrimônio. Juntar os trapos, amigar, unir as escovas de dentes. Há uma série de termos populares usados para a união estável, quando duas pessoas se relacionam de forma duradoura, com o intuito de formar família, mas sem se casar oficialmente. A história de amor entre essa jornalista e esse engenheiro florestal começou assim, pelas escovas de dentes. Foi literalmente a junção das escovas de dente. A gente namorava, né? E um dia eu deixei a minha escova de dente na casa do Paulo. No dia seguinte, ele me encontrou e me devolveu a escova de dente. Falou, aqui que você esqueceu lá em casa. E eu falei para ele, não esqueci não, eu deixei. Foi assim que o nosso casamento começou. A Constituição Federal considera que a família independe do fato de ter sido formada por união estável ou casamento. No entanto, o artigo 1790 do Código Civil diferenciava cônjuges e companheiros em relação às garantias de herança. Mas, em 2017, o Supremo Tribunal Federal definiu como inconstitucional o artigo que caracterizava de forma desigual as duas situações. Então, não há mais distinção para fins sucessórios entre casamento e união estável. A companheira também é herdeira legítima, a exemplo da esposa, de maneira que o marido ou o convivente não pode dispor do bem sem deixar parte dela na herança. Apesar de a Justiça considerar direitos iguais para pessoas casadas e em união estável, ainda assim, alguns casais preferem oficializar o casamento por meio de uma escritura pública em cartório. É o caso da Soraya e do Paulo. Da junção informal das escovas, passando por inúmeras viagens e um filho, ao contrato de união estável e, finalmente, ao casamento, se passaram mais de 2 décadas. Eu e o Paulo, a gente já estava junto há 24 anos, quando a gente resolveu casar oficialmente. A certidão de casamento é lavrada em um cartório de registro civil. Já o contrato de união estável é realizado em um cartório de notas. Os documentos são pagos e, em ambos, é possível determinar o regime de bens escolhido pelo casal. Na união estável, isso é feito por meio de um contrato particular e, no casamento, a escolha é registrada de imediato na certidão. Qual a diferença básica ou prática entre união estável e casamento? Só uma coisa, o documento. No casamento você já tem de imediato a certidão de casamento. Na união estável, você vai caracterizando no dia a dia onde você quis viver em união estável com outro sem passar por essa burocracia que é o casamento no direito brasileiro. O casal relutou em seguir as formalidades, mas a exigência legal, em alguns momentos da vida, provocou a mudança de planos. Depois que a gente já tinha o Kaique, a gente fez o documento de união estável. Mas a gente fez o documento de união estável por uma simples razão, para o Paulo ser meu dependente num plano de saúde. Como era união estável, na época, né, já faz alguns anos isso, o plano de saúde pediu para que a gente renovasse isso a cada ano.
A gente resolveu casar mais por uma preocupação econômica mesmo, né? Houve uma mudança na lei. No entanto, ainda é necessário contar com a boa-fé do parceiro. Existem casos em que não há um documento para comprovar a vida partilhada, já que a relação estável se caracteriza pela subjetividade. A questão é que quando um acaba sendo desonesto e não quer reconhecer a união estável para nomear bens, aí sim precisa de critérios objetivos, testemunhas, documentos, qualquer outro meio de prova legítimo pode comprovar a união estável. Desde o início, a Soraya e o Paulo escolheram a comunhão parcial de bens. Inclusive, o que conquistaram já estava em nome de ambos. Mesmo assim, o casal preferiu providenciar também o registro para, em casos de necessidade, evitar uma ação judicial, muitas vezes provocada pela exigência de provas documentais. A jornalista sugere a quem vive a união estável informal fazer pelo menos o contrato, por uma questão de garantia de direitos. Porque eles podem ter problema no momento em que a união acabar, né? ou pela separação ou pela morte de um dos dois. Porque o companheiro vai precisar entrar na justiça para provar que vivia em união estável com aquela pessoa. Muita gente não sabe, mas os planos de saúde são obrigados a prestar atendimento aos beneficiários em prazo determinado pela Agência Nacional de Saúde. Eu conversei com a advogada especialista em Direito da Saúde, Luciana Dadalto, sobre o assunto. Acompanhe. Doutora Luciana, as operadoras de planos de saúde são de fato obrigadas a oferecer o atendimento naquele prazo específico? Sim, a resolução da ANS, existe uma resolução da ANS que traz prazos máximos para cada tipo de atendimento. Então, desde o prazo imediato para situações de urgência e emergência, até o prazo de 7 dias para consultas básicas e um prazo máximo de 21 dias para situações em que é possível esperar um pouco mais. Mas existem prazos para todas as situações de utilização dos planos de saúde. E qual recomendação pode ser dada para esse beneficiário que não conseguir esse atendimento dentro desse prazo? Ele precisa fazer uma reclamação na própria operadora. Essa reclamação precisa gerar um número de protocolo e com esse número de protocolo ele deve fazer uma reclamação junto à ANS, que é a agência reguladora das operadoras de plano de saúde. E caso não cumpra esse prazo, as operadoras de planos de saúde elas podem sofrer sanções por conta disso? Sim, a ANS ela tem como finalidade controlar a gestão dessas operadoras. E quando a operadora não cumpre as normas, qualquer uma das normas, a ANS vai punir com multa ou, em casos mais graves, com suspensão da venda do plano ou até com a extinção daquela modalidade de plano. Mas é importante lembrar que esse tipo de punição é diretamente ao plano, ele não vai afetar a relação do paciente com o plano. Então, se o paciente se sentir desrespeitado e tiver algum dano com essa negativa, ele vai ter que procurar o Poder Judiciário. Ok, muito obrigado pela sua ajuda. Agradeço. O serviço público feito de casa. No próximo bloco, o Justiça em Questão fala sobre o trabalho remoto, que tem ganhado espaço no Judiciário Mineiro. A gente volta depois do intervalo. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É por meio do reconhecimento de firma que o tabelião declara que a assinatura feita em um documento é autêntica. Esse procedimento pode até parecer muito burocrático, mas garante a segurança nos atos da vida civil. Ao contrário do que muita gente pensa, firma não é só sinônimo de local de trabalho. Firma é sinônimo de assinatura. Então, a pessoa, quando assina um documento, ela lança nesse documento a sua firma. No nosso cotidiano, é muito mais usado o termo firma como sinônimo de empresa. E é nessa hora que as pessoas confundem o ato que o tabelião pratica. Para abrir firma, é preciso procurar um cartório de notas. A pessoa precisa ir a um tabelionato de notas, levando seu documento oficial de identidade, um documento válido, para poder ser feito um cartão de autógrafos.
Nesse cartão de autógrafos são colhidos os padrões de assinatura dessa pessoa e é arquivado o documento oficial de identidade dela no tabelionato. Alguns atos da vida civil precisam de reconhecimento de firma. Ana Paula descobriu que a transferência de veículos é um deles. Hoje eu comprei um carro, vim fazer a transferência dele, estou reconhecendo a firma. Existem 2 tipos de reconhecimento de firma, por autenticidade e por semelhança. Se a gente for pensar no conceito de reconhecimento de firma, reconhecer firma é dar a garantia da autenticidade da assinatura. Então, o tabelião, ao reconhecer firma, ele vai dizer, interferir naquele documento, informando que aquele documento foi assinado por aquela pessoa. Então, esse é o reconhecimento de firma que a gente chama reconhecimento por autenticidade. Mas no nosso sistema, nós temos outra espécie de reconhecimento de firma, que é um reconhecimento de firma por semelhança, onde a pessoa leva um documento já assinado, o tabelião vai confrontar aquela assinatura com o cartão de autógrafos que tem na serventia e vai praticar um ato notarial dizendo se aquela assinatura parece ou não com a que está lá. Se a pessoa não estiver com seus documentos de identificação ou a assinatura não conferir com a do cartão de autógrafos, o procedimento pode ser recusado. O cartão de assinaturas precisa ser renovado periodicamente e também nos casos em que o titular muda de nome após o casamento, adotando outra assinatura. Ela vale enquanto for aquela assinatura da pessoa e enquanto a pessoa tiver aquele nome. Então, se a pessoa altera o nome, ela vai precisar fazer outro cartão de assinatura. Nos cursos de grafotécnica que o pessoal dos cartórios costuma fazer para treinar essa conferência de assinatura, os peritos nos informaram que de 5 em 5 anos as pessoas mudam o padrão de assinatura. Menores com 16 e 17 anos também podem abrir firma, mas precisam estar acompanhados pelos pais ou responsáveis. Para que não ocorra nenhum entrave na hora de contar com os serviços do cartório, o cidadão também tem sua parcela de responsabilidade. A pessoa é responsável pelo documento e o tabelião é responsável pela boa tramitação do documento no mundo jurídico. Ele também zela por isso. Os termos jurídicos nem sempre são fáceis de compreender, não é mesmo? Para tentar descomplicar um pouquinho o juridiquês, aqui no Justiça em Questão a gente conta com a ajuda do ABC do Judiciário. Nesta edição, a gente explica o que é uma medida liminar. A gente vê isso toda vez na televisão. É medida provisória, né? Seria uma medida para limitar alguma coisa? Dá um tempo maior para as coisas serem resolvidas. Mínima ideia. Não sei. Creio que é uma ação determinada pelo juiz. Como que eu explico isso? A medida liminar é uma decisão provisória de emergência concedida pelo juiz de direito ou desembargador a fim de se evitar danos irreparáveis. A medida liminar não é a decisão final e tem caráter provisório. Ela pode ser mantida até o final do processo, ser anulada pelo próprio julgador que a concedeu ou ser suspensa por autoridade judicial superior. Trabalhar em casa, perto dos filhos e não pegar trânsito são confortos que já são experimentados por muitos servidores do Tribunal de Justiça Mineiro que participam do teletrabalho. A modalidade surgiu na iniciativa privada, mas tem ganhado cada vez mais espaço no setor público. As vantagens em adotar a prática são maior celeridade, economia de recursos e qualidade de vida proporcionada aos trabalhadores. Casa versus trabalho formal. Embora desejada por muitos, essa combinação parecia impossível até pouco tempo, principalmente em se tratando do serviço público. No entanto, a realidade é outra e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está inserido nesse universo. O teletrabalho é uma ferramenta de gestão que possibilita à pessoa trabalhar à distância, mantendo-se sempre em contato com o setor de origem e, principalmente, com o gestor. A gente acha, às vezes, que o teletrabalhador, pelo fato dele ter uma distância física, ele relaciona menos com o gestor. Pelo contrário, ele relaciona até mais com o gestor. A gente brinca lá no curso que é quase um casamento entre gestor e teletrabalhador, porque o gestor é a âncora do teletrabalhador no tribunal. Então, os relacionamentos que antes eram divididos entre os outros membros da equipe, eles vão ser concentrados no gestor. Então, precisa ser uma pessoa indicada pelo gestor, né? A indicação do gestor é fundamental.
e ter essa abertura com o gestor. Um dos pré-requisitos para que o servidor exerça o teletrabalho é a participação em um curso oferecido pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. As turmas são compostas por servidores da capital e também do interior. Os servidores são instruídos sobre a responsabilidade quanto à segurança dos dados jurídicos, a administração do tempo e rotinas, cuidados com ergonomia, entre outras questões. Bruno é um dos novos teletrabalhadores. Terminou o curso e já assinou o termo de adesão ao projeto experimental. Com essa medida, vai eliminar 3 horas diárias de deslocamento, já que reside em Contagem, na região metropolitana, e trabalhava em Belo Horizonte. Ele está se sentindo valorizado com a oportunidade. Eu queria deixar muito claro o quanto eu estou feliz e eu vou tentar deixar isso claro para o tribunal, porque esse projeto precisa dar certo. O Bruno preparou esse escritório para trabalhar em casa. No entanto, uma das possibilidades do teletrabalho é a mudança de ambiente. Além da possibilidade de diversificar o ambiente em casa, ele pode trabalhar em horários adaptados, fazer pausas para relaxar e alongar, e melhor ainda, usufruir da companhia e do abraço aconchegante da avó de quase 90 anos. Bruno terá certa liberdade, mas precisa entregar as tarefas dentro do previsto para o setor. Eu posso pegar às 8 e fazer, eu posso pegar às 10 e fazer. O que eu tenho que fazer, o que o setor ganha é, eu tenho que entregar até 8 da manhã. Se antes eu entregava lá para meio-dia, quase 1 hora, eu tenho que entregar até 8 da manhã. Como ferramenta de gestão de pessoas, a base do teletrabalho é a manutenção de um relacionamento pautado em benefícios simultâneos. Então a gente fala que no teletrabalho a produção vem da qualidade de vida. Então primeiro você entrega a qualidade de vida, né? E você recebe naturalmente um aumento de produção, um aumento até de comprometimento do servidor com a instituição. Para a servidora Jeane, da comarca de Santa Bárbara, a saúde do filho é um dos motivos pela opção ao teletrabalho. A cada alimentação eu tenho que ministrar as insulinas. Ele tem 10 anos e a gente quer que ele tenha uma vida normal, né? Então essa atribuição eu não posso delegar a ninguém, né? A responsabilidade é minha enquanto mãe e eu quero que ele tenha uma vida mais normal possível, mais sadia possível. E estando perto eu posso propiciar isso. E ao mesmo tempo eu não quero deixar de exercer minha profissão, não é? Que estudei para isso e que tanto eu lutei nessa carreira, então eu acho que agora com o teletrabalho eu posso juntar as duas coisas. No caso do Paulo, servidor da comarca de Uberlândia, ao mesmo tempo em que nasce um teletrabalhador, nasce também um pai. Às vésperas da chegada do primeiro filho, o oficial de apoio judiciário anima-se com a ideia de unir o cuidado com o desenvolvimento do bebê e a dedicação às tarefas judiciárias. O meu rendimento em casa, no silêncio, sem a movimentação que geralmente existe nos corredores do fórum, é maior, a possibilidade de você errar no desempenho da sua função é menor, uma concentração maior, tudo leva a um rendimento e celeridade, que é o que é buscado pelo tribunal, pela população e por mim mesmo como profissional. Há 30 anos como servidora, a Yael sente-se renovada com a proposta do teletrabalho. Qualidade versus qualidade. Ganha, ganha. Ganha gente, funcionário, ganha sempre o tribunal e ganha mais a sociedade. No próximo bloco, o Justiça em Questão apresenta o trabalho dos profissionais responsáveis pela preservação da história do Judiciário Mineiro. Fique com a gente, voltamos em instantes. Por mais de um século, o Palácio da Justiça Rodrigues Campos, localizado no centro de Belo Horizonte, serviu como sede do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Atualmente, o prédio cedia o Museu da Memória do Judiciário Mineiro, que abriga exposições, peças e documentos que contam a história do Poder Judiciário do Estado. O espaço possui peças de valor incalculável e, para garantir a preservação do acervo, a equipe de conservação realiza um trabalho minucioso e especializado. Veja só. O Palácio da Justiça, inaugurado em 1912, tem estilo eclético, com características neoclássicas. Hoje, abriga o Museu da Memória do Judiciário. Na entrada, à frente de uma escadaria importada da Bélgica no início do século XX, os visitantes são recebidos por duas estátuas femininas, características da Belle Époque. E nas salas ao redor, mais preciosidades, selecionadas por um grupo multidisciplinar. A memória, criada há 30 anos, ela tem uma equipe de jornalista, arquiteto, historiador, restaurador, conservador, que mexe nessa parte do acervo. Aqui estão expostos objetos com mais de 300 anos, como, por exemplo, a Carta de Alforria de Chica da Silva e o livro de atas que instalou o primeiro Tribunal da Relação em Ouro Preto. E manter tudo isso conservado, brilhando, depende não só das cabeças que pensam nas exposições, mas também de mãos e movimentos sutis. Ao todo, são 4 auxiliares de conservação de museu. São eles que fazem o polimento de móveis e corrimões e cuidam da limpeza do espaço e das peças. A mais experiente é Perolina, que se dedica ao palácio há 22 anos. Fui convidada pelo Ronaldo Ribeiro a fazer um curso para entrar na conservação do museu. Aí a gente fizemos o curso, ele veio a professora dar aula para a gente aqui. O curso é de extrema importância para essa função. Tânia atuou na limpeza antes de ir para a conservação, onde atuou por 17 anos. Descobriu o peso da nova função quando ouvia as orientações do novo chefe. Me explicou como que era e falou comigo, olha, você vai trabalhar na conservação com Perolina e Graça e elas vão te ensinar o serviço, só que você vai sair do balde, da vassoura, para o pincel. É um trabalho mais artístico que você vai fazer, mas requer muito carinho, muito cuidado. Eu falei que se depender de mim, eu quero aposentar na conservação. E foi o que aconteceu. Se aposentou na função, mas não sem antes dividir com os mais novos aquilo que aprendeu. Primeira coisa, você tem que gostar. Segunda coisa, dedicação. E cuidado, né? Lourdes aprendeu direitinho. Tudo exige atenção, tudo aqui dentro exige atenção. A gente começa limpando os balcões, né, as cadeiras, tudo com detalhe, né? E os detalhes estão por todos os lados. Daniel está na equipe há 6 anos e já sabe quais demandam um cuidado especial. Os quadros também, porque requer uma dedicação, porque tem a tela, onde que não pode estragar, onde não pode ter contato com água, produtos químicos. Daniel tem também outra função bem exigente, a limpeza dos lustres. Começo nas alturas, que é o famoso andaime, onde você tem que desmontar peça por peça, descer numa vasilha, entregar para alguém que está mais próximo, devido à altura. Aí as meninas vão fazer o manuseio, que é a lavagem, aquele processo todo de virar, que tem uns que pode empoçar água, aí você tem que virar a peça ao contrário, para não empoçar água, para a água descer e esperar aquele tempo de secar. Enquanto as peças secam, você vai limpando as outras partes do lustre, onde vai ficar só no esqueleto. Outro artigo de valor inestimável é o elevador de porta pantográfica. Trazido de navio da Alemanha para a construção do edifício, tem lugar especial na adoração de Denilson. Nunca vi um elevador tão bonito, sabe? Com tanta diferença entre os outros, né? Elevador com aquela grade bonita, aquela parte dourada, né? Não pode usar pano molhado na parte dourada ali, né? Porque senão escurece a parte... o pessoal acha que é ouro, mas não é, né? Escurece a parte dourada. E não pode passar nem bombril, pode passar arranha. O auxiliar atua há quase 10 anos na conservação. Quando saiu de São Pedro dos Ferros rumo à capital, não imaginava que seria acolhido justamente no palácio que tanto chamava sua atenção. Agora, sempre que volta à cidade natal, faz questão de apresentar a visita virtual no site da Memória do Judiciário. Senta lá e mostra, aqui, ó, que legal, ó, o pessoal, ó, aqui, ó, o Barão, aqui, ó, pra você ver, ó, sala do Barão, aqui, ó, que lindo, hein?
Aí eu falo, gente, vai lá, entendeu? Vai presenciar isso de perto, para vocês verem a maravilha que é. Para a Andréia, a equipe que coloca a mão na massa é também o olhar vigilante. Todos ajudam, mas esse pessoal parece que eles tomam conta do que a gente não está vendo. O que está lá atrás no cantinho são eles que dão a primeira informação para nós. O que se espera é que muita gente ainda veja tudo o que a memória do Judiciário vem preservando. É um patrimônio histórico e as outras gerações que vier vai... Eu espero, né, que dê valor e que esteja do jeito que está, tão bem conservado. Aqui vai ficar aqui, ó, pro resto da vida, né? Um dia eu vou partir dessa, eu espero que meus filhos venham visitar o local de trabalho onde eu fiz aquela valer a história, né, do patrimônio. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.